vindo, tá bom? Para que você possa receber a palavra. Esse vento não ajuda, né, George? Amém. Vamos orar aqui pelo George. Pai, nós te agradecemos por mais uma vez na tua presença, estar aprendendo um pouco da tua palavra. Usa teu servo mais uma vez, de uma forma maravilhosa, que ele possa despejar sobre nós aquilo que o Senhor tem enchido o seu coração. E que o seu coração esteja cheio, cheio da tua palavra, trazendo as escrituras, para que a gente viva um caminho de milagres, em nome de Jesus. Amém e amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Estamos no capítulo 9 de Provérbios. Provérbios 9, estou com a NVI. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazer convites desde o ponto mais alto da cidade, chamando: venham todos os inexperientes, ao que não tem bom senso, e eles dizem: venha comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumenta seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio seus dias serão multiplicados, e o tempo de sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A incerteza é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, segundo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. E ele nem imagina que ali estão o espírito dos mortos, e que os seus convidados estão na profundeza da sepultura. Amém. Esse capítulo, ele finaliza uma sessão, a sessão dos capítulos de 1 a 9, e ele traz muito claramente a divisão do que é a sabedoria e a loucura, que aqui é a insensatez. No início, a sabedoria está convidando as pessoas por um banquete. No verso 7, ele fala dos zombadores e do sábio. No 10 ao 12, ele fala do temor do Senhor. E no 13 até o 18, ele fala da insensatez ou da loucura. Eu acho que aqui a gente tem uma divisão muito clara. Esse chamado à sabedoria, que aqui a gente se entende ser o temor do Senhor. Esse temor que, como já vimos, ele vem de conhecer, saber quem é. Quando eu conheço uma pessoa, eu sei lidar com ela.
até onde ela tem raiva, até onde ela se ira. E quanto mais eu conheço, eu posso dar conselhos a essa pessoa, posso instruir essa pessoa, da forma que eu saiba que isso não vai irar ela, que isso não vai fazer com que a ira tape seus ouvidos. Isso é o conhecer. Quanto mais você conhece alguém, mais você sabe lidar com ela. O princípio da sabedoria está no temor. E temor tem a ver com isso. Conhecer para saber lidar. Esse temor que devemos ter de Deus tem a ver com o fato de, ao conhecê-lo, saberemos lidar com ele. Saberemos lidar com a sua lei. Saberemos lidar com a sua palavra. Saberemos lidar com o mundo da forma que ele deseja. Isso é o temor. Por isso que é o princípio da sabedoria estar no temor do Senhor. A forma com que você sabe lidar com Deus. Quando eu comecei a minha vida cristã, eu comecei por causa de um pecado em especial. Eu já era cristã desde os meus 6 anos. Minha mãe e meu pai se converteram e eu fui junto, mas não sabia o que era nada, mas sabia que algo estava errado. E então, naquele momento, eu olhava para um lado e para o outro e não sabia se o que eu estava fazendo era pecado ou não. Eu não sabia se aquilo era pecado ou não. E os pregadores não falavam sobre aquilo. Os pastores não falavam sobre aquilo. Então eles diziam assim: você tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu ouvia isso muito. Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ser cheio do Espírito Santo. E aquilo, eu percebi uma coisa com o tempo. Eles dizem que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, mas nunca falam como. Eu oro e leio a Bíblia. Obrigado. E nunca tem sequer uma diferença. Então, no mínimo, eu devo estar lendo a Bíblia e orando de forma errada. Esse foi o gatilho que criou em mim para mim poder começar a estudar. Eu me lembro que eu estava ali, eu estava ouvindo pregações na cozinha. Eu faço isso até hoje, fazendo comida para mim. Aí, eu naquela grandiosa dúvida, eu começo a estudar, porque do meio que eu vim, o meio pentecostal tradicional, teologia era, ainda bem que isso tem saído um pouco, mas teologia era sinônimo de apostasia. Se você fosse estudar teologia, você ia se tornar apóstata. Até hoje eu não compreendo porque que os alunos iam para o curso de teologias das faculdades, no meio do mundo, e acreditava mais num professor teólogo liberal que não era cristão. Eu nunca entendi por que a pessoa faz isso. Mas um dos motivos é que os pastores não tinham resposta às perguntas deles, e os professores, pelo jeito, tinham. E eu, nessa dúvida, o Espírito Santo, eu digo isso até hoje, que ali foi o Espírito Santo, ele disse uma coisa para mim. Ele disse assim: se o Evangelho é a verdade, ela tem resposta a todas as perguntas. Somente a verdade terá resposta a todas as perguntas. Se o Evangelho é a verdade, ela terá resposta a todas as perguntas. Nesse dia, saiu de mim totalmente qualquer medo que eu tivesse de estudar. E por onde eu comecei? Eu peguei um erro meu, um erro espiritual meu, e naquele erro espiritual meu eu disse: eu vou estudar sobre isso aqui, porque eu quero melhorar. E dali em diante começou. Eu ganhei apreço por outras coisas, que depois eu usei para me exibir, para dizer que eu era inteligente.
Mas mesmo perdido na teologia, hoje Deus usa tudo aquilo para mim hoje. Eu me perdi, mas confiei que o Espírito Santo no fim me levou. Eu nunca fui para o lado apóstata, graças a Deus, e nunca para o lado liberal, usar a teologia, usar a Bíblia como se fosse uma ferramenta sem vida, como se eu pegasse o livro de Platão aqui, a República de Platão, e fosse estudar com vocês. Graças a Deus eu nunca fui para esse lado, era um princípio meu, né? E eu sempre busquei estudar com homens de Deus. Eu não ia, no início, eu não ia estudar, como eu já disse, com com uma pessoa que não era cristã. Isso não fez o menor sentido. Eu vou acreditar mais nela do que num pastor, do que num teólogo que foi num seminário cristão, num missionário. Isso não faz o menor sentido. Por isso que eu nunca me desviei muito. Mas ali eu comecei a conhecê-lo. E as perguntas eram: eu estou orando da forma correta? Eu estou lendo a Bíblia da forma correta? Teve um curto ali fora, viu? Eu estou orando da forma correta? Eu estou lendo da forma correta? E isso foi começando a me trazer conhecimento, a forma com que Deus nos quer orando, a forma que Ele nos quer lendo a Bíblia, a forma que Ele nos quer buscando, a postura num culto, numa igreja. Esse versículo de 1 a 6, a sabedoria construiu casa, ergueu 7 colunas, fala de uma construção bem fundamentada. Matou animais para a refeição, ou seja, existe todo um preparo, existe uma casa construída, existe uma refeição preparada. Quando você vai buscar a sabedoria, quando você se debruça no conhecimento, existe toda uma construção, um preparo. Você não vai estar preparado hoje da mesma forma que você vai estar daqui a 2, 5, 10 anos. Você tem que aceitar o estado que você está. E você tem que lidar com isso. É engraçado que eu assisto muito MasterChef. Esse preparar refeições, se você for preparar uma coisa incrível, o preparo é muito grande. Existem etapas a ser feita. O corte, às vezes, ele tem que ser cirúrgico. Para um cozinheiro japonês conseguir lidar com um peixe chamado baiacu, ele estuda mais que um médico, ele estuda 12 anos. Porque ele é venenoso. É o mesmo estudo que um teólogo faz quando ele vai lidar com outras religiões, seitas e heresias. É uma coisa venenosa. Existe muita sutileza na doutrina. E as heresias, elas são ótimas, que elas vêm com resposta para tudo. Qualquer coisa que você for perguntar ao pastor de uma seita, de uma heresia, ele tem a resposta na ponta da língua. Eles sabem disso. Mas nós cristãos vivemos constantemente despreparados. Uma das maiores vergonhas que vi na minha vida foi na aula do ensino fundamental. Uma moça, eu comecei a estudar dos meus 17 anos, até de muito tempo. De forma linear, com o tempo eu melhorei. Melhorou mais os meus estudos. Mas a maior vergonha foi que ela me perguntou sobre a Trindade e eu não sabia falar nada. Como assim eu sou um cristão, meu Deus é trino e eu não sei absolutamente nada? Isso não tem o menor cabimento. Eu não era, aos 17 anos, eu não era um cristão que se converteu ontem. Eu não estou cobrando uma coisa extremamente difícil de um cristão que se converteu há pouco tempo. Mas eu era cristão desde os meus 6 anos. E eu não saber nada,
do meu Deus que é trino, isso não faz o menor sentido. Como as pessoas vêm para a Bíblia e elas não conhecem a própria Bíblia. Há um convite aqui que a sabedoria faz. Venham todos os inexperientes. E ela chama aqueles que não sabem, aqueles que não conhecem. Eles não estão chamando os sábios. Eu consigo ver muito aqui o que Jesus falou, quando os fariseus questionaram ele porque que ele estava tendo ali, porque que ele estava comendo com pecadores. E Jesus disse: eu não vim para os sábios, eu não vim para os salvos, eu vim para aqueles que não estão salvos. Eu não vim para os curados, eu vim para os doentes. Então ela chama os que não têm sabedoria, os que não têm conhecimento. De quê? De Deus. Nós somos chamados a levar tudo neste mundo cativo à palavra de Deus. Tudo devemos levar a palavra de Deus. A forma com que nós nos relacionamos com os outros, a forma com que nós encaramos o trabalho, a forma com que encaramos um negócio, tudo que tem que estar cativo à palavra de Deus. Essa é a sabedoria, uma das sabedorias que ela está chamando a gente. E ela diz: venha comer a minha comida e a bebida, e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez, vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. E aqui ele começa a fazer certas aplicações à nossa vida. Quem corrige o zombador, traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio, mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. O que ele está falando aqui? Basicamente ele está falando a mesma coisa de não atire pérola aos porcos. Não faça trabalho inútil de tentar ensinar quem não quer saber. Se a pessoa odeia o conhecimento de Deus, quanto mais você fala disso e isso irrita, algumas pessoas só ignoram, mas outras se irritam com isso. O texto está dizendo: é melhor deixar para lá. Você não é melhor que Deus para quebrantar uma pessoa dessa. Você não é maior que Ele. Conheci uma história de um homem que ele era um dos maiores. É uma das histórias do século XIX dos avivamentos americanos. E tinha um homem na cidade que ele era extremamente devasso, pecador, assim, em alto grau. E ele era totalmente perverso, né? E ele era um desses, o zombador. Mas um dia Deus abriu o inferno debaixo dos seus pés. Ele pegou a primeira coluna que ele viu, se agarrou a ela e começou a gritar, pedindo perdão a Deus. Ninguém conseguia tratar dele da forma com que ele era. Somente Deus. E Deus deu cabo dele. Existem certas coisas, eu acho que aqui esse versículo está dizendo assim: entenda seu limite. Quando você for pregar para alguém, quando você for falar com alguém, quando você for pregar o evangelho, entenda os seus limites. Há pessoas que não vão querer ouvir, você não consegue forçá-las a ouvir. Isso pode trazer ódio, zombarias. E ele continua: instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Às vezes é difícil. Todos aqui já receberam repreensão de alguma forma.
Mas o cristão, ele tem que abaixar a cabeça e no mínimo se perguntar: será que aquela pessoa tem razão? Isso é um ato sábio. Ponderar qualquer crítica é um ato sábio. E o verso 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida prolongado. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Eu já vi, isso não é difícil de achar, casos de assassinato que aconteceu simplesmente porque um ficou zombando do outro. O que esse texto está querendo nos falar é que o homem sábio, ele é pacífico. Ele não é uma pessoa zombadora, ele não é como é que eu posso dizer, um escarnecedor. O que é um escarnecedor? A palavra escarnecer é aquela pessoa que não se contenta só de ter rido de você, mas ela vai falando para todo mundo que conhece e vê sobre você, para que todos riam de você. É um escarnecedor. Ele não para todo o momento. Um escarnecedor é difícil de ignorar, porque ele não vai parar até você perder a paciência. Isso é um escarnecedor. Ele está dizendo: não seja um escarnecedor, não seja um zombador. Isso pode prejudicar a sua vida. A insensatez, no verso 13, é pura exibição, sedução, ignorância, a loucura, a tolice. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade. Isso aqui eu achei incrível. Clama ao que passa por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Isso aqui é incrível. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão o espírito da morte, e os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Nem todo castigo vai vir nessa vida. A gente tem que ter essa consciência. Há castigo que vai ser na próxima, na vida que virá. E aqui ela diz: sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade. A outra preparou toda uma casa. Existe uma casa preparada na sabedoria. Existe refeição à mesa preparada no seu convite. E ela sentada à porta de casa. A tolice e a loucura é fácil demais. E no 16 ela diz: venha todos os inexperientes. Ela não quer os sábios, porque ela sabe que eles não vão dar ouvido. Ela não quer os que sabem, os que conhecem. Ela quer os inexperientes. É por isso que o cristão, ele tem que crescer em sabedoria, para não ser facilmente enganado por qualquer coisa. Às vezes, a falta de conhecimento, às vezes a tolice, a loucura, ela não se expressa de uma forma, ela não está ali para que você veja ela como muitas outras, tipo uma pessoa mais mal educada, uma pessoa
uma pessoa iracunda, uma pessoa irada, uma pessoa que briga por qualquer coisa. Às vezes a falta de conhecimento não é tão explícita assim. Às vezes ela vem em pequenas coisas, pequenos erros, detalhes teológicos que a gente não pega. Eu estava estudando sobre outras religiões. Eu queria entrar a fundo na doutrina delas. Isso é difícil. Você tem que entrar muito, tem que estudar um pouco. E eu queria entrar muito a fundo das doutrinas. E uma delas foi a Mormon. Muito bem feita, muito bem organizada, não tenho o que dizer. É uma doutrina muito bem feita. Só que existe um único detalhe que a gente não pega. Um único detalhe: o Espírito Santo. A visão de Espírito Santo deles é muito diferente da nossa. O Espírito Santo que a gente crê, ele, como é que eu posso dizer? Ele é indomável, ele é incontrolável. Você não consegue pegar o Espírito Santo e enclausurar nessas 4 paredes. O Espírito Santo vai pegar quem ele quiser, enchê-lo e mandá-lo para onde quiser. E não há ninguém que consiga parar. Nas seitas e nas heresias que aceitam a doutrina do Espírito Santo, o Espírito Santo é uma caixa fechada. Ele faz somente isso aqui. É por isso que no movimento da igreja cristã existe tantas igrejas formadas e feitas. Mas quando a gente olha para seitas e heresias, isso é muito difícil de acontecer. Você só tem a Mormon, você não tem outras ramificações da religião Mormon. Já no cristianismo protestante, que aceita o Espírito Santo como ele é, você tem uma ramificação maior. Muitos dizem assim: não deveria ser assim, porque aqui existe somente uma igreja católica e as protestantes existem várias. Aí a gente tem uma história. George Whitefield, século XVIII, cheio do Espírito Santo, em uma conferência de pastores, chega no púlpito e diz: os pastores da igreja anglicana precisam nascer de novo na Inglaterra. Os pastores não aceitam o que ele falou e o expulsam. Ele agora está excomungado da igreja anglicana, não pode pregar mais em nenhuma igreja anglicana. E agora o que ele faria? Não pregaria mais? Ninguém mais vai ouvi-lo? Ele está totalmente ele não tem mais autoridade nenhuma. Quem deu autoridade a ele foi o Espírito Santo. Ele vai nas fábricas e nas praças pregar. Será que alguém o escutaria? O Espírito Santo baixava e todos eram cheios. Ele estava fazendo, um homem estava fazendo o que toda a igreja anglicana inteira não conseguia fazer. A igreja anglicana não conseguiu parar o Espírito Santo. Existe a história do criador do movimento Exército da Salvação nos Estados Unidos. Eu me esqueço sempre o nome dele. Ele começou a pregar e ele, cheio do Espírito Santo, estava vendo aquela comoção. E em uma das suas conferências da sua igreja, muita gente chamaram ele para o palco e disseram assim: você só vai, a partir de hoje eu quero que você diga aqui em toda a sua igreja, você só vai pregar quando nós lhe autorizar. Quem aqui precisa de autorização para pregar a palavra, que não seja só mesmo autorização de Deus? Então, ele quase cede, mas a sua esposa grita e diz: não aceite, diga não. Ele diz não, é expulso da igreja e ele funda o Exército da Salvação e entra em mais de 50 países pregando o Evangelho. Esse é o Espírito Santo que nós acreditamos. O
o Espírito Santo que não consegue ser enclausurado em 4 paredes, em uma doutrina. Isso é muito sutil. A maioria da gente não pensa sobre isso. Mas é o conhecimento que Provérbios está nos chamando a conhecer. Conhecer mais a Deus, buscar mais a Deus, pois somente conhecê-lo é que encontraremos a salvação. Nós, como cristãos, não somos chamados a simplesmente vir, assistir um culto e ir para casa. Somos chamados a buscá-lo, a querê-lo e a desejá-lo. De que forma? De todas as formas possíveis. Lendo, orando, ouvindo. Todas as formas possíveis que você puder aprender sobre Ele. Seja numa pregação, seja no discipulado da igreja, seja num curso de teologia. Você tem o dever como cristão. Existe um livro que eu queria muito ler, que o tema dele é incrível. Ele diz assim, ele é de um autor não cristão, mas é muito, eu gostei do tema. Ele diz assim: os deuses feitos de palavras. O nosso Deus é um Deus feito assim. Ele escolheu se revelar a nós através da palavra, não através de uma imagem. E por que ele não quis se revelar através de uma imagem? Porque é fácil demais, através de uma imagem, você conhecê-lo. Se você quer conhecer uma pessoa sem nunca vê-la, você vai ter que conversar muito com ela, para você entender ela. Mas a gente é preguiçoso. Eu vejo para uma pessoa, e para mim isso é suficiente, saber o nome dela e ter olhado para a cara dela. E Deus quis evitar isso. Para você conhecê-lo de verdade, sem nunca vê-lo, você vai ter que entrar com tudo o que você tem dentro dessas escrituras. Isso é o que o livro de Provérbios vem trazer. E as aplicações que ele te leva a fazer na vida. Um cristão sempre tem que estar pensando sobre isso. Pensando como ele pode aplicar a Bíblia no seu dia a dia. Ele sofre alguma coisa, ele é agredido, ele é humilhado, e ele tem que perguntar na hora: como eu lido com isso? Como Jesus lidaria com isso? Eu acho incrível. Eu estou lendo os evangelhos de trás para frente. Estou lendo de frente para trás, estou lendo de trás para frente. É incrível. Jesus, ele domina. Quando você começa a ler constantemente os evangelhos, você começa a perceber uma coisa: os seres humanos, nós, somos extremamente caóticos. Nós somos extremamente caóticos. E Cristo, ele vem no meio desse caos e ele domina tudo. Ele domina a cena como um todo. Eu me lembro muito de Pilatos falando para ele assim, Pilatos, ele acha que tem algum poder. E ele chega assim, ele está diante de Cristo e ele faz várias perguntas e Jesus não responde nada. E ele começa a ter uma tensão, ele começa a perceber naquela cena que ali existe muito mais do que um homem sendo julgado. E ele quer saber quem é aquele homem. Isso em João, e ele diz assim: você não vai dizer nada? Você não sabe que eu tenho poder para te soltar, ou para te prender, ou para te executar? E Jesus quebra as pernas dele com poucas palavras: você não tem poder nenhum que do céu não fosse lhe dado. Por que ele não diz, você não tem poder nenhum que não fosse a Yahvé que tivesse lhe dado? Porque os romanos também acreditavam em céu. Quando ele fala em céu, quebra as pernas. Porque a autoridade dos deuses romanos era maior do que a autoridade de Pilatos. E Jesus, ele domina aquela cena. Isso é uma coisa, esse é um exemplo muito grande que a gente tem que, neste mundo, viver para aprender
a dominar certos momentos caóticos como esse. Termos essa sabedoria. Às vezes não é fácil. Às vezes a resposta dura anos. Você lembra no início que eu disse que se o evangelho fosse a verdade, ele teria todas as respostas? De lá para cá eu tive várias perguntas na minha vida, várias dúvidas. Umas vinham com uma semana, outras duravam 2 anos para chegar à resposta. Às vezes dura muito tempo, mas ela vem, ela sempre veio. Muitas vezes a resposta não é que ela não já esteja pronta para vir, é que você não está pronto para recebê-la. E você tem que crescer e amadurecer cada dia mais. Buscar e conhecer o seu Deus. Há algo preparado para você aqui. Há um banquete inesgotável. Se você está pensando em aprender mais sobre Deus, procure algo que que aquece o seu coração na Bíblia. Uma história, quando eu comecei sobre o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é o que eu sempre amei. O Antigo Testamento para mim, as histórias do Antigo Testamento para mim até mesmo a lei mosaica, o significado. Isso foi para mim um banquete tão grande, que anos depois, quando eu comecei a me debruçar de fato no Novo Testamento, eu percebi que tudo que eu aprendi no Antigo serviu de base. Quando Jesus lida com o sábado, quando Jesus lida com o templo, quando Hebreus lida com os sacrifícios, eu comecei a reconhecer as coisas. Então procure algo que aquece seu coração. Eu sou alguém apaixonado por música, porque eu não aprendo sobre salmos. Eu sou uma pessoa que, nossa, eu particularmente sempre amei João, porque é onde Jesus mais fala, e eu amo as passagens que Jesus fala. Se você é alguém assim, que ama os evangelhos, procure começar por aí. Se você começar por esse livro, você não vai errar, porque você quer conhecê-lo mais. Algumas pessoas eu vejo que ela tem dúvida, por onde eu começo? Comece por esse livro. Comece por esse livro. Procure algo que você gosta aqui, ou melhor, às vezes algumas pessoas gostam de desafio. Procure a coisa mais difícil. É extremamente difícil eu entender Levítico, é extremamente difícil eu entender Deuteronômios, Isaías. Comece por lá, se você gosta de desafio. Comece por algum lugar, comece a conhecer seu Deus, quem Ele é. Qualquer livro aqui é incrível. Quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, quando eu comecei a ser chamado para pregar aqui, eu tinha que ler livros, estudar sobre livros que eu jamais sequer pensei em estudar. Isso para mim foi riquíssimo. Filemon para mim é um dos livros que hoje para mim é essencial. Filemon. Ali Filemon, Deus falou comigo. Eu não conseguia ver Paulo ali, eu conseguia ver somente Jesus Cristo. E eu disse, cara, e o mais incrível para mim é que Paulo, ele era um homem como eu e você. Ele não diminui o que ele fez. Ele diz, eu era um assassino, matei meus irmãos, e ele estava lá, com uma unção e uma espiritualidade tão grande no livro de Filemon. Isso só mostra que eu posso chegar lá. Se ele como homem chegou, eu posso chegar lá. Graças a Deus, eu pude se debruçar sobre essa Bíblia. É um dos maiores prazeres para mim. A palavra de Deus é inesgotável, é infinito, é profundo. E o que é mais incrível é outras pessoas serem tocadas por essa palavra. Outras pessoas amarem isso aqui,
Deus está chamando essa igreja a isso, a sabedoria, ao conhecimento, à busca de Deus. Ela chama a gente. Ela diz: venham todos os inexperientes, assim como Cristo um dia nos chamou ao Evangelho. Para mim, essa sabedoria que ela nos chama ao Evangelho, esse temor que ela nos chama ao Evangelho, para mim ela está nos chamando para Cristo, cada vez mais para perto de Cristo, conhecer as suas obras, o seu amor inesgotável. É incrível, é incrível. Deus está nos chamando a isso, a não sermos simplesmente pessoas que vêm, assistem e vão embora, a buscarmos cada dia mais, a vivermos para isso, por isso. Ele está nos chamando a nós vivermos por um momento. Está nos chamando para nós que nós venhamos entender que a nossa semana não é mais simplesmente algo que eu faço no automático. Ele está nos chamando para que, ao chegarmos em casa, nós oremos para que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus venha converter almas aqui, que Deus use os nossos pastores e que seus sermões venham converter corações através do Espírito Santo. Uma das coisas mais incríveis que eu ouvi foi que a gente fala muito sobre Spurgeon, Charles Spurgeon, e às vezes eu se pergunto qual é a ideia que nós temos dele. Um simples escritor, um simples pastor. Todos os seus sermões, pessoas se convertiam, e muitas nem se congregariam lá, mas saíam de lá convertidas. Mas o que muitos não sabem sobre Spurgeon é que quando ele pregava, os seus presbíteros estavam numa sala atrás, orando em toda a sua pregação, pedindo somente uma coisa: que a pregação do meu pastor venha salvar almas. Esse é o conhecimento que Deus está nos chamando. Não somente algo que vai ficar em nossa mente, mas algo que nós iremos executar de fato. Eu queria que vocês ficassem de pé. Eu queria orar por você. Eu queria orar essa noite. Eu não quero mais viver uma vida simplesmente num automático, onde a palavra de Deus ela não vem trazer frutos para a minha vida. Eu sei que as palavras ditas aqui nessa igreja têm inflamado corações aqui. Deus tem chamado homens e mulheres aqui. Eu queria Senhor Jesus. O Espírito Santo vem nos chamar hoje para que possamos conhecê-lo, para que possamos compreendê-lo, para que possamos conhecer mais dele, para que saiamos do raso, do monótono, para que as coisas não sejam, para que não venhamos encarar a igreja como qualquer coisa,
Ele está nos chamando para que nós enchamos os nossos corações, para que venhamos buscá-lo por quem Ele de fato é. Deus está nos chamando para que nós venhamos buscar o Seu Espírito. Quantos de nós vêm fazer algo que já deveria estar no nosso DNA, que é a busca pelo Espírito Santo, pelo batismo. As nossas igrejas ultimamente têm esquecido disso, têm esquecido de buscar o Espírito Santo, esquecido de buscar ser cheios, de buscar dele. Senhor meu Deus, venha hoje sobre nós, Senhor Deus. Venha hoje sobre nós com Teu Espírito, Senhor Deus. Venha sobre nós, Senhor Deus, com a Tua unção, Senhor Deus. Abra os nossos corações, Senhor Deus. Abra os nossos corações para a Tua palavra, para a Tua sabedoria, para o Teu conhecimento, Senhor Deus. Não queremos mais ser assim, Senhor Deus. Não queremos mais ser como éramos antes. Aperfeiçoa-nos, Senhor Deus, na Tua palavra. Abre para nós a Bíblia, Senhor Deus. Abre para nós o Teu Evangelho, Senhor Deus. Abre as nossas mentes, os nossos corações para a Tua palavra, Senhor Deus. E venha sobre nós com o Teu Espírito e nos encha, Senhor. Oh, Senhor Deus, fala conosco, Senhor Deus. Fala conosco, Senhor Deus. Venha sobre nós, Senhor Deus, e nos guia, Senhor Deus. Nos guia à maturidade, Senhor Deus. Nos guia ao conhecimento, Senhor Deus. Nos guia para o Teu Filho, Jesus Cristo, Senhor Deus. Oh, Pai, Senhor Deus. Ele um dia morreu na cruz, Senhor Deus, por nós, Senhor Deus. O Senhor sabe disso, Senhor Deus, que a sua morte não seja em vão, Senhor Deus. Oh, Pai, vem sobre nós, Senhor Deus. Há aqui uma cidade que precisa da Tua palavra, Senhor Deus. Há aqui pessoas que precisam, Senhor Deus, da Tua palavra, do Teu Evangelho, Senhor Deus. Vem sobre nós, Senhor Deus, com o Teu avivamento, com o Teu Espírito, Senhor Deus, e com a Tua unção, Senhor Deus. Faz de nós, Senhor Deus, servos Teus, Senhor Deus. Oh, Senhor, as Escrituras dizem, Senhor Deus, que devemos orar para que os trabalhadores venham, Senhor. Eis-nos aqui, trabalhadores da Tua seara, Senhor Deus. Usa-nos, Senhor Deus. Estamos aqui em total disponibilidade ao Senhor. Oh, Senhor Deus, só há coisas que somente Tu pode fazer, Senhor Deus. Há coisas que somente o Senhor pode fazer, Senhor Deus. O Senhor, Deus, pode pôr fim a todo o pecado, Senhor Deus. A todos os traumas, Senhor Deus. A todos os problemas, Senhor Deus. Há coisas que só o Senhor pode fazer, Senhor. E nós dependemos de Ti, Senhor Deus, para que o Senhor venha, Senhor Deus, e nos cure por inteiro, Senhor Deus. Venha sobre nós com o Teu Evangelho. Abre os nossos olhos para Cristo, Senhor Deus. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor Deus. Cria em nós um amor por Ti, Senhor Deus. Um amor incontrolável pela Tua palavra, por quem Tu és, Senhor Deus. Venha sobre nós, Senhor Deus. Venha sobre essa igreja, Senhor Deus, que anseia por Ti, Senhor Deus. Venha sobre essa igreja, Senhor Deus, que deseja mais por Ti, Senhor Deus. Pai amado, Senhor Deus, venha sobre nossos pastores, Senhor Deus. Usa-os, Senhor Deus. Eles estão aqui por Ti, Senhor Deus. Usa-os, Senhor Deus. Que as Suas pregações, Senhor Deus, venham converter almas, Senhor Deus. Que as Suas pregações, Senhor Deus, venham converter as almas dessa cidade, Senhor Deus. Tudo o que queremos, Senhor Deus, é que o Senhor venha, Senhor Deus, sobre nós. É que o Senhor tome o Seu lugar de ser a primazia, Senhor Deus. Ser o único, ser digno. E por que nós queremos a Ti, Senhor Deus? E por que mais iríamos querer, senão porque Tu és quem és? O que nós queremos, Senhor Deus, não é casas, não é carros, não é dinheiros, fama ou poder. Nós queremos o Teu Espírito, Senhor Deus. Queremos conhecer cada dia mais, oh Senhor Deus, o Teu nome, Senhor Deus. Queremos nos santificar para Ti, Senhor Deus. Para isso precisamos de Ti, Senhor Deus.
Precisamos, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor, e tome o seu lugar sobre nós, Senhor Deus. Tome o seu lugar e nos guia, Senhor Deus. Sem Ti não poderemos, Senhor. Sem Teu Espírito jamais conseguiremos, Senhor Deus. Estamos preparados para Ti, Senhor Deus. Pedimos e os nossos corações anseiam pelo Teu Espírito, Senhor Deus. Venha sobre nós, Pai amado, Senhor Deus. Eu não quero a fama, eu não quero o dinheiro, Senhor Deus. Eu quero o Teu Espírito, Senhor Deus. Eu quero o Senhor, Senhor Deus, me enchendo com a Tua glória, com a Tua unção, Senhor Deus. Venha sobre cada um de nós, Senhor Deus. O que eu faria com fortunas, com riquezas, o que haveria de fazer com isso? Que isso deixe de ter valor sobre minha vida, Senhor Deus. Que eu se torne cada dia mais dependente do Senhor. E que o Senhor, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, tudo o que eu preciso. Pai, eu quero que o Senhor seja nada mais, nada menos do que o Senhor já é. Suficiente. Tu és suficiente. Amém. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Eu sou Teu. Oh Deus, nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu, eu sou Teu. Cante comigo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostras quem Tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Oh, aleluia! Oh, oh. Cantemos juntos. Digno, digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno dessa canção, digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Cante. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu, eu sou Teu. Bem bonito, igreja. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração com amor e faz mudar o mundo. Santo, és incomparável,
Levante suas mãos. O convite foi feito. A sabedoria te fez um convite, a tolice também. O bem te fez um convite, o mal também. Agora tome a sua decisão nessa noite. Se você vai ouvir o espírito desse mundo ou o Espírito Santo de Deus convidando você à vida eterna. Se você vai ouvir o espírito desse mundo, que o salário é a morte, ou você vai ouvir o Espírito de Deus, e a vida, e a vida, e a vida, e salvação. Levante sua mão agora e diga: eu vou construir, Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Eu não vou ser abalado. Aleluia. Mais uma vez eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz primeiro em mim, Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os seus olhos, diga isso, peça a Ele, mostra quem tu és. Oh, enche o meu coração, Senhor, com esse amor, com essa vida. Oh, eu vou construir, cante. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Eu quero ouvir você. Cante. Eu vou. Minha vida em ti. Tu és meu. Eu vou confiar com a sua decisão. Vou. Querido, esses dias uma frase tão simples mexeu tanto conosco, onde ela dizia que nós deveríamos andar com pessoas mais apaixonadas por Jesus do que nós, mais apaixonadas por Jesus do que nós. Querido, não se engane. O Salmo 1 diz que você deve evitar a mesa do escarnecedor, porque aquela mesa é uma mesa sedutora. As pessoas dizem que Jesus andava com publicanos e com pecadores. Jesus nunca andou com publicano e pecadores. Publicanos e pecadores andavam com Jesus, e isso é totalmente diferente.
Jesus convidava as pessoas a sentar na mesa dele, mas ele nunca sentou na mesa de onde estava se tendo corrupção, erro. E eu e você temos que ser essas pessoas que damos atenção aos convites que recebemos, temos que dar atenção às mesas que sentamos, os sites que acessamos, as séries que assistimos, porque tudo isso é um convite. Até grupos que nós participamos, porque tudo isso é um convite. Um grupo que produz imoralidade não é para você. Ah, mas na minha empresa, é o grupo da minha empresa, então fale com o seu gerente. Porque é uma questão de ética, uma questão de decência. E seja você exemplo de ética, exemplo de decência. Se você não for luz, você não serve para nada. E eu não estou falando ser uma lâmpada somente, que a lâmpada, se ela não acende, ela não serve para nada. Você tem que ser luz. Você tem que fabricar iluminação. Aleluia. Quantos estão aqui? Então hoje foi dado um convite a você. E eu e você entramos pelo convite da sabedoria. Amém, amém ou não amém? E o engraçado é que tanta sabedoria quanto mal chamaram a cada um de nós de faltos de entendimento. Algumas traduções dizem gente tola. Querido, não tem problema você ser tolo por 5 minutos, você ser tolo por um tempo, não tem problema. O problema é qual mesa você está sentando, porque é inevitável que você aprenda. Você acha que o Anthony está ali nos braços da Rejane e ele não está aprendendo alguma coisa aqui? Você está se enganando, você está subestimando ele. Talvez ele esteja aprendendo mais do que eu e você. Você sabe por quê? Porque nós já temos muito conteúdo de maldade. O Anthony ainda não tem. Ele fica pensando: que ambiente é esse? Que minha mãe e meu pai estão aqui. Que ambiente é esse? Que esse homem tanto grita, que aquele outro tanto toca, que tem um que chora do meu lado. Ele vai sentindo a sua mãe chorando, falando em línguas. Que língua é essa que a minha mãe fala? Que eu entendo quando ela fala o português, mas quando ela fala desse jeito, eu não entendo. Mas eu sinto algo maravilhoso. Sabe por que eu sei que ele sente? Porque o Espírito Santo de Deus age na vida de qualquer um aqui, e pode agir na vida de uma criança. E é mais fácil agir na vida de um inocente do que na vida daquele que se senta na roda de escarnecedores. Levante as suas mãos e diga: eu vou construir, Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Convide alguém para orar. Vamos fazer as nossas rodas de oração, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, motivando uns aos outros. Essa semana nós recebemos no curso de teologia uma palavra tão linda que dizia: vamos construir uma comunidade de pastores. Não é que todo mundo vai abrir uma igreja e vai, sabe, ser pastor. Mas a intenção daquela palavra era: vamos todo mundo dessa comunidade cuidar uns dos outros. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos se interessar uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros. Vamos ligar. Sabe, querido, muitas vezes nós vamos estar esperando que somente os líderes façam. E aqui eu não estou tirando a responsabilidade dos líderes, mas eu e você podemos fazer juntos essa comunidade ser uma comunidade pastoral, uma comunidade onde tem pastores que ligam para as ovelhas, que cuidam, que se preocupam, que perguntam, não por número, mas por cuidado e amor.
Deus te trouxe para esse novo tempo. Deus te trouxe para sentar aqui. Deus te trouxe para um lugar na mesa. Um lugar na mesa. A mesa dele, a mesa do Senhor. Onde há vinho e pão. Onde há vinho e pão. Oh, aonde há suprimento de amor. Aonde há suprimento de amor. Deixa o Espírito Santo fortalecer você. Ele vai te dando bálsamo. Ele vai enchendo você de azeite. Enchendo você de azeite. Enchendo você de vida. Oh, oh, hey, 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 oh, sabe, não há nada mais tremendo do que a palavra revelada e aberta, falando o sentido real dela. E esses dias nós estávamos ouvindo alguém que chegou com um entendimento mais esperto do que nós, e nós estávamos ali compartilhando um com o outro conhecimento, e se explicava que aquelas 5 virgens sábias, elas tinham azeite nas suas lamparinas, e aquelas 5 virgens tolas não tinham azeite. Muitas vezes nós confundimos, nós achamos que as virgens são a noiva de Cristo. Não, não, não. As virgens somos nós que preparamos a noiva para o noivo, a noiva para o noivo. Então aquelas 5 virgens, ou aquelas 10 virgens, deveriam estar arrumando a noiva, deveriam estar cuidando da noiva, mas para curar as feridas da noiva, para iluminar a casa da noiva, para iluminar o caminho até o noivo, é preciso do azeite, é preciso do azeite. Sabe, querido, quantos de nós estamos com a vasilha vazia, sem azeite, porque não estamos cuidando de ninguém? Você consegue entender isso? Conseguiu entender isso, Cícero? A vasilha vazia significa não estar cuidando da noiva. Se elas eram separadas para cuidar da noiva e deveriam estar com azeite, o azeite em Israel, ele tanto é alimento, como ele é remédio, como ele serve para combustível. O que fala sobre luz é iluminando o caminho. E o que aquelas mulheres estavam fazendo? Elas estavam ocupadas com o que não tiveram tempo para recolher o azeite. Quando o noivo chegou, a porta fechou, e elas não tinham mais, porque não estavam servindo, não estavam pastoreando a noiva de Cristo, não estavam adornando ela, não estavam curando ela, não estavam iluminando o caminho. 5 loucas que não iluminavam, não cuidavam mais, não pastoreavam mais. Talvez elas estivessem sentadas nas mesas de escarnecedores, nas rodas de fofoca, mas existia um povo separado, remido e comprado pelo sangue do noivo, e essas não negociaram o azeite. Você está aqui essa noite como alguém que foi separado para cuidar uns dos outros. Porque enquanto você cuida, você é cuidado. Enquanto você cuida, você é transformada. Enquanto você cuida, sua roupa está limpa. Enquanto você cuida, seu cesto está cheio. Enquanto você cuida, você escolheu o caminho certo.
Deixe o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo preparar o seu coração, porque Ele está enchendo essa noite a tua vasilha de azeite. Ele está enchendo essa noite a tua vasilha de azeite. Ele quer que essa comunidade seja uma família. Ele quer que essa comunidade seja uma família. Uma família cuidando, amando. Faz a tua obra, Espírito Santo de Deus. Enche-nos de amor, enche-nos de amor, enche-nos de amor. Arranca o egoísmo, Senhor. Arranca as ocupações que tomam o primeiro lugar. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Abrace o seu irmão, abrace a sua irmã e diga: receba o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus. Ele está enchendo você de azeite, enchendo você de sabedoria, enchendo você de força, enchendo você de capacitação. Capacitação. Oh, xaralabarala chorere. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Nós temos que levar esse momento das quintas-feiras para o domingo. Nós temos que criar um ambiente dentro dessa igreja no domingo, onde a gente possa abraçar uns aos outros, onde a gente possa orar pelas pessoas, onde a gente possa, sabe, esse ambiente de abraço é um ambiente de cura. E nós precisamos, eu tenho orado sobre isso. E eu quero muito que nesses tempos você também ore, para que a gente seja essa comunidade pastoral, essa comunidade familiar. Levante as mãos para a sua casa agora. Ore pela sua casa. Senhor, nós precisamos tanto que a nossa família seja transformada. Senhor, que a nossa família seja totalmente capacitada. Isso, vai dizendo nomes. Pode continuar com a canção, com a mesma canção. Que a nossa família, Senhor, seja totalmente, Senhor, vista por Ti. Que o Espírito Santo de Deus visite a nossa casa. Eu sei que tem alguém que está vindo na sua mente agora. Fala o nome dele. Fala o nome dela. Deixa o Espírito Santo usar você nessa hora para falar o nome do teu parente. Às vezes aquele que é mais difícil. Aquele que é mais complicado. Mas o Espírito é o que conhece todos os corações, querido. Ele que sabe por trás de cada coisa, de cada trauma,
de cada problema, de cada ensinamento. E Ele é aquele que pode libertar. Pai, quebra toda idolatria dentro da nossa casa. Senhor, quebra, Senhor, toda ignorância, toda frieza, toda mordidão. Quebra, Senhor, tudo aquilo que é engano, que é mentiroso. Que nós possamos ver a nossa família rendida aos Teus pés, Senhor, em comunhão e contigo, em transformação plena. Pai, nós temos uma promessa e cremos nela, que nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso? Diga: eu e minha casa. Não só eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloque as mãos agora sobre a sua mente. Aí está o campo de batalha, o campo do convite. Mas a sabedoria chegou primeiro, e ela não vai deixar lugar vazio para que o mal entre, para que a sedução entre. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada mente que está aqui, cada uma delas que precisam tomar as decisões corretas, sentar nas mesas corretas. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam blindados contra pensamentos malignos, contra pensamentos de desunião. É tudo que Satanás vem soprar no ouvido para trazer a divisão, para trazer o engano, para trazer mágoas antigas, aborrecimentos antigos, traições antigas. Senhor, em nome de Jesus, nós não estamos mais sentados na mesa de outrora, nós estamos sentados nessa mesa, e essa mesa cura, em nome de Jesus. Diga: eu recebo cura na minha mente. Diga: em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Bora dizimar, bora ofertar. Você que vai dizimar, que vai ofertar, levante sua mão se você precisa de um envelope. Se você vai fazer pelo Pix, o Léo colocou aí nas TVs, tanto no QR Code quanto nas chaves. Você pode cumprir com a sua obrigação. É uma obrigação, porque isso aqui nada é de graça. Nada é de graça, né? Então, humanamente falando, é uma obrigação você dizimar. Humanamente. Agora, quando nós falamos sobre espiritualidade, é obedecer. Obedecer. Às vezes queremos entender, queremos, sabe, ser espertos, mas aquilo que não nos custa nada é o que vai custar mais caro. A palavra diz: você ganha tanto e é como num bolso furado. Parece que você ganha tanto, mas sabe, não dá para nada o seu dinheiro. E às vezes é exatamente isso. Você tentando ser esperto, e Deus é mais esperto. Levante sua mão, vamos orar. Pai, nós te ofertamos cada dízimo, cada oferta, com nosso coração totalmente grato a Ti. Não deixamos duvidar que estamos fazendo a coisa certa. Isso em nome de Jesus. Amém. Traga seu dízimo, traga a sua oferta. Tá dando vontade de cantar aquela música, Luiz? Aquela assim: a tua mesa cura. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, em um lugar pra mim. Faz tempo, né, Luiz? A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar.
em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu desci a extensão do teu amor. Sem palco ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família, ouvi. Dá uma salva de palmas ao Senhor, nessa família que o Senhor me deu. Tem alguém que precisa de oração na área da saúde? Vem até a frente para a gente ungir você. Se você precisa de oração na área da saúde, eu quero orar pelas pessoas também que estão em casa, enfermas. Quero colocar a vida do Mateus. Gente, que negócio estranho, gente. Essas gripes agora não duram uma semana, duram meses. Estava vendo até stories de um pastor amigo meu e ele colocou assim: 3 semanas já com essa gripe. Desse jeito, gente. Não são gripes que duram uma semana. Antigamente, eu acredito que uma semana tossindo, você já tinha que ir correndo para o posto. Não é isso, Marcos? É uma semana, 15 dias? 15 dias? 15 dias você já fica desesperado. Já é caso, né, de ser algo mais grave. E hoje em dia passa meses a pessoa doente de gripe. Então nós precisamos orar. Amém? Amém? Esses males estão aí fora, mas o nosso Deus está aqui dentro, e quem está conosco é maior do que está no mundo. Amém ou não amém? Então levante as mãos, vamos colocar os nomes dos meninos em oração, do Mateus, dos outros que estão enfermos, a pastora que saiu agora dessa gripe. Em nome de Jesus, e que nenhum de nós aqui seja cometido desse mal terrível. E se a gente pegar, nós vamos ficar curados logo, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós oramos por esse tempo tão febril, tão doentio, tão viral. Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos que Tu é o Deus que cura, Jeová Rafá. Tu és Jeová Jiré. Tu és, Senhor, aquele que cura e que transforma, e que és o dono de toda cura. E nós recebemos em nome de Jesus. Nós declaramos, você pode confirmar comigo, sobre a vida do Mateus, cura. Você pode declarar em nome de Jesus, diga o nome dele. Eu declaro cura sobre a vida do Mateus, para que ele possa trabalhar, para que ele possa alimentar a sua família, para que ele possa estar servindo na igreja. Pai, nós oramos, Senhor, por cada irmão. Nós oramos pela dona Edivânia, Senhor. Nós declaramos cura sobre a vida dela, em nome de Jesus, Senhor. E todos aqueles dessa igreja que estejam passando por alguma enfermidade que a gente não saiba, mas o Senhor os conhece, nós também declaramos cura em nome de Jesus, para que eles sejam totalmente visitados pelo Teu Espírito, e que eles possam engrandecer o Teu nome, reconhecendo que Tu és real. Em nome de Jesus, ore pelos 4 cantos dessa igreja. Nós declaramos, Senhor, essa igreja é uma igreja fértil. Essa igreja é uma igreja que vai gerar filhos. Eu sei, Senhor, que o Senhor está começando em nós. O Senhor está trabalhando em nós, para a gente ter a unção pastoral, a unção familiar. E aí o Senhor vai trazer pessoas. Mas, Senhor, a Tua obra, Pai, faça ela completa em nós, em nome de Jesus. Faça completa sobre essa igreja. Nós oramos sobre os líderes, nós oramos sobre os presbíteros, nós oramos sobre os diáconos, nós oramos sobre os obreiros, nós oramos sobre os pastores. E nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que a liderança esteja de pé, que ela não desista, que ela não feche os olhos para a fé, mas que ela permaneça fiel, acreditando que o Senhor é fiel com aqueles que servem à mesa, e o Senhor é fiel e deixa o cesto cheio para cada um que está com a bandeja na mão, servindo as mesas. Pai, abençoa os músicos, para que eles sejam cada vez mais cheios do Espírito Santo, que cada nota musical, Senhor, possa ser
ser preenchida com Teu Espírito, que cada adorador, que cada cantor, que cada cantora também seja preenchido, visitado, Senhor, na sua vida íntima, que eles possam, Senhor, ter intimidade contigo, e quando chegar nesse altar, e eles possam derramar sobre nós vitalidade espiritual em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelos kids que vão fazer o movimento sábado. Senhor, se essa for a Tua vontade, dá um bom tempo, dá saúde a eles, para que eles possam cumprir o Teu ministério, Senhor, dando recursos também, para que nada falte na Tua casa. Senhor, cuida das nossas crianças, guarda as nossas crianças, Senhor, para que elas tenham sempre saúde e que nenhum mal venha sobre elas. Pai, para terminar, também queremos orar pelos nossos bens, pelas motos, pelos carros, para que não sejam saqueados, para que não sejam roubados. As nossas casas, Senhor, acampa anjos ao redor de tudo que é nosso, para que o que é nosso não seja tirado, porque tudo é para a Tua honra e para a Tua glória. Levante suas mãos, eu abençoo o Teu povo, isso na graça do Pai, nas doces consolações do nosso amigo Espírito Santo, e no amor maravilhoso de Cristo Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Dê a paz do Senhor ao seu irmão mais uma vez.